Salve galera, Rafael Fih aqui no Teologia em Hollywood, hoje para falarmos então da nova animação da Netflix, Castlevania Nocturne, né? Ou Noturno, vamos ficar inventando aqui de falar outra língua, né? Mas eu vou dar aqui então nesse vídeo algumas considerações, né, sobre aquilo que eu acho que funcionou nessa nova temporada, sobre aquilo que não funcionou, e hoje finalmente, né, fazer aqui também algumas aplicações teológicas que eu acredito que a série ela nos traz, e lidar aqui também com o que eu acredito que é uma mensagem que a série passa de que é a igreja a principal vilã dos nossos dias. Só mais um detalhe aqui, é de que eu já adianto que, primeiro, essa vai ser uma análise com spoilers, né? Alguns pequenos spoilers, na verdade, nada que vai estragar a sua experiência. E segundo, de que eu não conheço o universo dos jogos, eu não conheço a história original, eu estou me baseando única e exclusivamente ali na série, no seriado e pensando a partir dele. Mas, não é isso, bora para análise. Bom, começando falando aqui sobre aquilo que eu acredito que funcionou, né? A animação, ela está sempre impecável, né? Já desde o começo, eu acredito que ela está melhorando, né? Com o decorrer ali das temporadas. Eu não sei se é impressão minha ou não, mas a animação ali está cada vez mais incrível. Se ela não está melhorando, no mínimo ela está se tornando cada vez mais inesquecível, né? A gente percebia isso já pelos trailers, né? Que foram sensacionais, e a série, ela não deixou nem um pouco a desejar essa nova temporada, né? Outra coisa que funciona muito, né, Castlevania nunca deixou a desejar ali nesse seriado, são as lutas, as cenas de lutas, que elas são simplesmente impecáveis, fenomenais, né, e meu Deus do céu, que uma luta melhor do que a outra, né, cenas épicas de batalha ali, muito além de muitas obras ali que vão passar cenas de ação que não chegam nem aos pés ali desse seriado, né, com a criatividade nas lutas, nas criaturas, tudo, simplesmente funciona muito bem, né. Outra coisa que bem legal é que o roteiro, ele funciona muito bem, ele é bem fechadinho aqui, ele é simplesmente, sabe, muito bem construído, né, pelo que, olhando assim por cima, né, eu acredito que não deixou nenhuma ponta solta, os personagens, eles são bem construídos ali de tal forma que eles agem exatamente da forma que a gente esperava que eles agissem, né, e eu não falo isso de uma forma negativa, eu falo isso justamente por conta de uma boa construção de personagem, né, que a gente conhece ali a personalidade de cada personagem e a gente meio que consegue prever de como que eles vão agir. Não de que a série ela é previsível, mas que, de novo, o universo ali, o enredo, ele é muito bem construído. E até legal também, um outro ponto positivo, é de que a gente vai ver que a série ela vai mostrar muito bem essa diferença de reação dos personagens, né? Então a gente vai ter dois personagens ali que passaram por eventos traumáticos muito semelhantes, mas a gente vai ver como cada um age de determinada maneira, né? Não de que um é melhor do que o outro, mas muito pelo contrário, de que os seres humanos são seres complexos e que cada um vai reagir realmente diferente diante de certas situações da vida. Ainda que as situações da vida sejam semelhantes, isso não quer dizer que a nossa reação vai ser semelhante. Isso não torna alguém melhor ou pior, é só como cada um age diferente, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua ração, cada um tem sua personalidade, e todos nós teremos o nosso crescimento ali no devido tempo, né? Bom, daquilo que eu acredito que não funcionou, eu acredito que a dublagem no Castlevania ali, desde o começo, ela já deixa um pouquinho a desejar, né? Em alguns momentos, não é em todo momento, mas em alguns momentos a dublagem ali, acho que os atores, os dubladores, né, não conseguem passar toda a emoção que o momento exige, né? E isso aqui já conecta com outro ponto, que são as partes emocionantes, né? Foi uma ou duas cenas assim que funcionou um pouquinho mais, mas no geral as partes emocionantes ali, elas foram bem abaixo da média ali também. A parte de ação muito boa, mas as partes que exigiam uma certa emoção ali, que queriam nos pegar mais forte, simplesmente não rolou ali, não funcionou muito legal. E aí outra coisa que eu não gostei muito ali foi a questão da escala de poder dos personagens ali, que pra mim não funcionou muito bem, né? Então, por exemplo, a personagem da Annette, ali, o Annette, ela teve uma evolução muito incrível ali, de tal forma que não vi em detalhes ali a linha de tempo, quanto tempo que ela treinou, quanto tempo que ela teve para aprender os poderes dela, mas a impressão que a série passa é que foram simplesmente alguns poucos meses, alguns poucos anos, não parece que ela cresceu tanto depois que ela começou a tentar desenvolver os poderes dela, e ela já está num nível assim simplesmente absurdo, né, gigantesco, enfrentando ali até mesmo a
sublíder ali, né, depois da líder master ali, do vilão principal. A segunda vilã principal ali, ela já luta de igual para igual, assim, quase vencendo, e fica um negócio muito estranho, né? O Richter, por exemplo, ele parece que era alguém que já desde criança estava aprendendo a lutar, estava aprendendo a usar seus poderes ali, e é alguém que não parecia ser tão incrível ali pelo tempo, que aparentemente parece que ele treinava muito mais tempo do que a Annette, e ainda assim ele parecia ser infinitamente mais fraco, né? E aí depois que ele começa a usar os poderes também ficou um negócio muito desbalanceado, porque aí também ele ficou muito overpower, né? Ficou muito forte, sendo que ele passou uma vida toda, né, depois do trauma que o personagem ele tem, ele passa a vida toda não usando aqueles poderes, e quando ele volta a usar os poderes, ele parece que já sabe usar todos os poderes ali. Não houve um treinamento, não houve nada. Ele simplesmente já sabia como usar e já ficou simplesmente muito forte. Então parece que a escala de poder aqui ela ficou bastante confusa, não ficou muito balanceada, assim, a série ela não soube mostrar uma gradatividade, né? Embora eu acredite que os personagens eles ainda vão ter uma escala ali para crescer mais, né? Outro exemplo também é o personagem da Maria, em que ela começa ali nas primeiras batalhas usando ali 2 pássaros que não conseguiam mal matar um vampiro, né? Eles faziam alguns arranhões assim e com muita dificuldade conseguiam eliminar um deles, mas que daqui a pouco ela começou a invocar uma infinitude de criaturas assim e começava a destruir ali criaturas muito mais fortes ali com muito mais facilidade também. E aqui outro ponto também, é claro, porque a gente viu que numa primeira batalha ali contra as criaturas da noite, eles também tiveram muita dificuldade mesmo, e de repente na segunda batalha não houve um treino, não houve nenhuma passagem de tempo, não houve nada, eles simplesmente estavam conseguindo lutar já, de novo, com bastante facilidade contra aquelas criaturas da noite, né? É claro que talvez num primeiro momento eles foram pegos de surpresa e por isso que não conseguiram lutar tão bem, mas ainda assim eu acredito que a série ela falhou em ter esses momentos de crescimento do personagem, né? Simplesmente eles ficavam mais fortes de uma hora para outra e ponto, e acabou. Então não soube aproveitar também essa escala de poder. E aqui falando da parte de emoção ainda, o próprio protagonista, né, não querendo entrar em muitos detalhes aqui, mas o protagonista ali no primeiro episódio, a série pra mim ela falha em mostrando um protagonista que eu já pego raiva no começo. Ele ali, ainda que criança, mas ainda assim tomando certas escolhas, certas decisões ali que me desconectam muito do personagem. Eu tive mais raiva dele do que pena ou qualquer outra coisa, né, e fiquei torcendo contra ele, né, e é depois que ele cresce ali que a gente vê aquele personagem descolado, tudo, mas simplesmente não casou bem. Embora, claro, que depois quando a gente vê o desenvolvimento do personagem, assim funcionou bastante pra mim, porque a gente viu um personagem real, um personagem com traumas, um personagem com dores, um personagem chorando, um personagem frágil quando precisava ser, e que também teve esse desenvolvimento emocional até que legal. Mais do que na escala de poder, mas a parte emocional assim até que eu gostei de como trabalharam o Richter ali. Embora que assim, outro ponto negativo também foi que o personagem, não no geral, mas alguns personagens ali em muitos momentos eram muito irritantes, né? Não sei se isso foi de propósito ou não, mas tanto o personagem da Annette, como da Maria, como do Richter, assim, tinha alguns momentos assim que eles eram infantis num nível absurdo que também faziam pegar certa raiva dos personagens. O bom é que são só alguns momentos pontuais, né? E não é na série toda, né? Mas, por exemplo, a Annette ficando com muita raiva do Richter ali, quando ele foge no meio de uma batalha, tudo, assim, você entende porque que ela ficou com raiva, mas ao mesmo tempo ficou um negócio muito exagerado e que, sei lá, me desconectou também. E a personagem da Maria, aqui também teve um momento que ela tem um desentendimento com a mãe dela, e você vê ali, ela ali com uma jarra colocando ali, não sei se era água ou outra coisa ali, no copo de todo mundo e pula a mãe dela, então fica um negócio muito exagerado, e a mãe dela tentando se resolver, e ela ali com uma traminha bem adolescente, bem chata, então isso também foi algumas coisas que me desconectaram de alguns momentos. E aí aqui, não uma aplicação teológica, mas uma discussão, né, que a série levanta, que é a discussão assim, é a igreja a grande vilã da história? A gente já vê ali nos episódios iniciais do Castlevania, ali na primeira temporada, como que a igreja ela meio que foi o grande pontapé inicial ali para tudo, né? De que a igreja, ela ali, agora dando um spoiler da primeira temporada, mas ela finaliza ali a mulher do Drácula e ela é o grande estopim ali do início daquela grande barbárie, né, que acontece ali nos tempos posteriores. Mas que depois a igreja ela acaba desaparecendo, né? Ou não tendo tanta relevância na história. Mas aqui, nessa nova temporada, a gente vê que a igreja ela é a nova antagonista, né? Uma das grandes antagonistas ali da história, em que ela participa ativamente ali na produção do mal, né?
Você compreende sua existência, demônio? Você foi criado para obedecer. Obedecer a mim. Então você vê ali que a igreja, ela está literalmente produzindo novos demônios, né? Então, será que aqui não é, de certa forma, uma mensagem aqui de que o proselitismo cristão é a igreja, ela espalhando essa mensagem ali, essa mensagem de hipocrisia, essa mensagem de intolerância? Será que não é isso que eles estão querendo dizer? Que o proselitismo cristão, então, é a igreja produzindo novas criaturas da noite, novos demônios, né? Será que não é uma cutucada? De novo, eu não conheço a história original, a história dos jogos, eu não sei se é assim, mas você vê que a obra, ela parece que está indo bastante desse caminho de apontar a igreja como uma grande vilã. E aqui, por mais que eu não seja um católico, eu sou da fé protestante, eu não deixo de notar como que muitas das obras atuais, elas vão pegar ali personagens de padres e papas e vão mostrar sempre eles como tendo problemas éticos, problemas morais. Então, aquela grande questão da hipocrisia, né? Eles defendem alguma coisa segundo a Bíblia, mas na prática eles vivem outra completamente diferente. Então, não só no Castlevania, mas muitas das obras atuais vão ter esse ataque mais direto ao cristianismo, desse ataque à hipocrisia, de uma pessoa que prega uma coisa, mas que vive de uma maneira diferente, né? Então, constantemente a gente vai ver padres ali com problemas de bebida, com problemas de drogas e assim por diante, né? E a gente sabe que, de novo, não sou um católico, mas a gente sabe que o ataque ali é diretamente ao cristianismo. Inclusive aqui, né, no Castlevania, não é nem também preciso ir muito longe, a gente vai ver ali o principal abade, ele tendo uma filha escondendo aquilo por anos, né? E fora que ele também é ativamente o protagonista ali na produção do mal de criaturas da noite, né? Usando uma ferramenta direta do inferno, como a gente vai descobrir mais pra frente. E aí a gente vai ver um dos outros soldados ali que acaba se unindo ao lado do bem, vamos dizer assim, ao lado dos protagonistas no final, mas ainda assim alguém que também tem relações ali, que obviamente condenadas pela igreja, e que depois de ter aquelas relações ali com o outro vampiro, que também tem uma relação meio ambígua, a gente não sabe se ele é do bem ou se é do mal, mas que também depois de ter a relação dele ali, sexual, ele vai e fala assim, não, só existe um Deus, não sei o quê. Então a gente vê esse paralelo de que ele prega uma coisa, mas ele não vive conforme ele prega. Existem demônios que já foram deuses, e alguns que ainda são. Só existe um Deus. Apenas um. Essa é a única coisa da qual tenho certeza. Então, outro ataque aqui, a hipocrisia, a moral cristã religiosa. E aqui, é claro, eu não quero dizer aqui de forma nenhuma que cristão não pode assistir Castlevania, né, ou coisa do gênero. Mas é muito importante a gente ter claro aqui a mensagem que está sendo passada por detrás ali da obra, né? Não é segredo nenhum, você não precisa pensar muito, refletir muito para entender ali o que a mensagem está passando. Talvez a obra, não só essa obra, mas diversas outras, elas estejam querendo dizer assim, olha, já acabou ali o protagonismo do cristianismo, né? Inclusive eu quero fazer outros vídeos mais para frente falando sobre se um cristão pode ou não assistir filme de terror, mas o grande argumento é de que o cristianismo muitas vezes ele é um grande protagonista na batalha contra o mal em muitos dos filmes de terror. Isso é uma mensagem positiva, né? Mas parece que muitas obras estão abandonando isso, né? Estão usando outras religiões ali como protagonistas, enquanto o cristianismo muitas vezes é retratado como o grande mal, a origem do grande mal, né? Inclusive até o próprio filme do Exorcista aqui, que vai sair, que eu tô louco pra assistir, né? Mas que parece ali pelos trailers que o cristianismo não vai ser ali o grande protagonista na batalha contra o mal, mas que haverão ali outros exorcismos de outras matrizes religiosas, enfim. E aqui no Castlevania acontece outra coisa, né? A gente vê uma outra personagem ali que ela é de uma outra matriz religiosa e que ela tem um grau de poder, essa escala de poder dela é muito absurda, justamente por ela ser de outra religião. Então parece que o protagonismo na vez agora são de outras religiões e não mais do cristianismo, né? Embora talvez tenha um episódio, uma cena específica que possa até parecer ali um pouco de sincretismo, que ela também vai usar ali símbolos cristãos, como a cruz ali para enfrentar vampiros, etc. Então fica um negócio meio ambíguo, mas por outro lado, de novo, nada contra a personagem em si, né? Porque eu, que gosto bastante de jogar, é sempre legal, é sempre curioso a gente ver personagens ali com poderes diferentes, né? Com origem de poder diferente ali, com uma outra mitologia ali por trás dos poderes, da origem dos poderes. Então é sempre muito legal, né? E as religiões, elas são ali uma grande fonte de conteúdo
conteúdo para essas novas magias e poderes ali que podem ser usados ali nos jogos para derrotar inimigos. Então isso é legal a gente ver essa diversificação ali de poderes, etc. Mas por outro lado, de novo, a mensagem aqui ela tá bem patente, ela tá bem clara de que enquanto as outras religiões ali têm um protagonismo bem grande, inclusive de poder, enquanto o cristianismo ele é mais associado e relacionado com o mal que há naquele universo, com o mal que há no mundo. Então esse é um grande argumento que é usado muitas vezes por aí, né? De que a igreja ela foi realmente protagonista em muitas das maldades que aconteceram no mundo, né? Em muitas das guerras, das catástrofes que aconteciam ali, etc. Né? A gente vê as cruzadas, a Inquisição e tantas outras coisas, né? Caça às bruxas ali, etc. E o Timothy Keller, no livro dele Fé na Era do Ceticismo, ele vai ter um capítulo que ele vai lidar só com esse problema. Né? E trazendo aqui para vocês o argumento, basicamente, deles é o seguinte, né? Ele traz em 3 pontos ali no livro dele. Ele traz o ponto do legalismo, ele vai trazer no ponto de por que muitas vezes não cristãos são melhores do que cristãos no sentido moral, e no quesito de que a igreja ela foi realmente a causadora ali de muitos dos males, de guerras e coisas ruins que aconteceram no mundo. E a resposta dele a essas indagações é basicamente no sentido de que, primeiro, por que não cristãos muitas vezes são melhores do que cristãos? Porque nós somos pecadores, porque muitas vezes a gente tem um background, uma história ali por trás que vai afetar a forma como que a gente anda, como que a gente procede no mundo, né? Então é bem natural, é bem comum, por exemplo, uma pessoa que ela vem de um contexto ruim, num contexto familiar bem hostil, num ambiente hostil, ela repetir muitas dessas formas, muitas dessas atitudes, e que quando ela se converte, ela vai ter de lidar com aquilo pro resto da vida dela, né? Ela não simplesmente vai se converter e vai ser uma santa pro resto da vida dela. Ela vai trazer diversas atitudes ali, ela vai trazer diversos comportamentos que são problemáticos, inclusive segundo a própria Bíblia, que ela vai ter de lidar com aquilo pro resto da vida dela. Ela vai ter que ter essa luta, esse processo de santificação. Né? Enquanto às vezes uma pessoa ela não é de um ambiente cristão, mas ela teve um contexto ali muito mais tranquilo, muito mais favorável, com ensinamentos ali morais bastante relacionados inclusive ao próprio cristianismo, né? Então ela vai ter um procedimento muito mais tranquilo comparado a um cristão que às vezes vem de um ambiente muito mais hostil. Então isso é fácil de se explicar ali o porquê essa diferença de comportamento. E aí aqui a gente também tem que ressaltar de que a igreja ela não é um museu de santos, né? Ela é um hospital para os doentes, então é natural a gente ver ali dentro da igreja muita gente problemática, muita gente ali desajustada, que precisa da graça de Jesus Cristo, como todos nós precisamos, para que a gente possa viver de uma maneira mais correta, de uma maneira mais santa, de uma maneira ali de acordo com a ética do reino, e que a gente precisa do auxílio, da ajuda do Espírito Santo, para que a gente possa, então, num processo ali, muitas vezes bem lento, bem devagar, mas esse processo diário em que nós estamos sendo moldados pelo Espírito Santo à imagem de Jesus Cristo, à imagem do Filho de Deus. E aí um segundo argumento dele é a igreja ela foi protagonista de grandes guerras, de grandes maldades que há no mundo. Bom, o problema aqui acredito que ele está na humanidade. A própria Bíblia ela vai trazer de que a origem do mal que há no mundo é o pecado. O grande mal, o grande problema que há no mundo é o pecado. Então pessoas são pecadoras. A igreja muitas vezes ela vai se afastar do ensino da Bíblia e ela vai se meter ali em escândalos, em problemas, etc. Isso é inclusive verdade há séculos atrás, desde a Idade Média, como nos dias de hoje, em que infelizmente muitas igrejas elas vão ter mais pessoas ali que não são salvas do que pessoas efetivamente salvas, né? Porque muitas vezes a mensagem do Evangelho, a mensagem das Escrituras, elas se perdem da igreja. Mas o grande ponto é que, às vezes, aquilo que a gente acusa na igreja, a gente acusa usando, inclusive, a própria moral cristã, inclusive usando a própria Escritura, inclusive percebendo de que a igreja ela não está alinhada com as Escrituras, né? Então, às vezes, pessoas não cristãs vão condenar a igreja por muitas atitudes, mas elas vão condenar segundo o padrão da própria Escritura, né? Em que, às vezes, uma religião ela vai ter na moral dela de que eliminar ali fisicamente inimigos é uma coisa boa, você vai ter um galardão no céu e coisas do gênero, enquanto a pessoa ela vai achar esse tipo de comportamento errado e ela vai usar como régua moral ali a própria Bíblia, a própria Escritura. Então a igreja, infelizmente, no decorrer da história, em muitos contextos, em muitas instituições, ela se afasta da Bíblia, ela se afasta do verdadeiro cristianismo e em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome da igreja, ela vai agir de uma maneira
contrária à própria Bíblia, às próprias Escrituras. Então que seja a Bíblia a grande moral da igreja, a grande régua ali para avaliar a igreja, em que a gente vai saber ali se a igreja ela está agindo de uma maneira correta ou se ela se afastou há muito tempo ali da verdade do Evangelho, da verdade das Escrituras. E a gente vai ver também, muitas vezes, outras religiões sendo causadoras de guerras e problemas que há no mundo, a própria ciência, né? Então, qual que é o argumento de muitas pessoas? Vamos deixar a religião e vamos abraçar a ciência, porque a ciência é a grande redentora, é a grande salvadora do mundo, é a que traz a única capaz de trazer soluções para todos os problemas da humanidade. Sendo que muitas vezes a própria ciência ali, ela foi usada também para causar guerras, para construir armas, para trazer ali problemas e maldades que há no mundo também. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é de que o cristianismo não é o grande mal que há no mundo, mas o pecado. O pecado ele vai estar desde dentro de igrejas, como também em ambientes acadêmicos, como também em ambientes ali políticos, ideológicos, enfim. O pecado, ele toca todas as esferas da criação, infelizmente, e é por isso que a gente vê tanta maldade, tanta tragédia nesse mundo. Não é o cristianismo o grande mal que é no mundo, até porque cristãos, ao longo da história, a gente também vai ver instituições e pessoas fazendo justamente coisas maravilhosas, transformando sociedades, transformando ali leis, transformando ambientes, trazendo mudanças extraordinárias por pessoas ali que viviam segundo a palavra de Deus e que foram, né, usadas por Deus, pelo Espírito Santo e que trouxeram transformações sensacionais para melhor na sociedade, né? Desde a escravidão, como não só a reforma, né, mas tantas outras situações, tantos contextos que a igreja ela também foi protagonista do bem, né, vivendo segundo a palavra de Deus e trazendo transformações radicais na sociedade. E o problema do legalismo também, inclusive, o Keller, eu não vou desenvolver muito o assunto aqui, mas o Keller basicamente ele vai responder, e ele elabora isso muito bem no livro dele, é de que o legalismo não é uma pessoa que ela segue o cristianismo à risca, é uma pessoa que é muito cristã, na verdade muito pelo contrário. O legalismo é causa de uma pessoa que ela é pouco cristã, uma pessoa que não está alinhada com as Escrituras, uma pessoa que ela está longe de Cristo, uma pessoa que não entendeu muito bem o Evangelho de Jesus Cristo, porque a graça de Deus, ela traz no cristão humildade, ela traz amor a Deus e ao próximo, ela traz uma moral de piedade, de perdão e de graça para com o próximo, e não de opressão, não de violência, não de ódio, não de julgamento excessivo. Uma pessoa que vive dessa forma, como por exemplo os fariseus na época de Cristo, eram pessoas que não eram muito cristãs, muito religiosas, muito pelo contrário, elas estavam longe do Evangelho de Cristo, elas estavam longe das Escrituras. Eu fico triste aqui que a série ela traga essa mensagem do cristianismo ali como um grande vilão, como uma causa do grande mal que há no mundo. Ainda assim, isso não diminui a obra. Eu não acredito que a obra ela é muito boa, ela é muito competente. Eu vou dar aqui uma nota 9 para a obra, que eu gostei bastante ali do seu desenvolvimento, da sua história. O final dessa temporada é simplesmente fantástico. Eu não estava esperando, não sei se eu me desconectei demais ali, mas o final ali deixa um gancho ali sensacional, muito bom. Inclusive, as 4 primeiras temporadas do Castlevania, pelo que eu me lembro, as temporadas elas eram sempre bem fechadinhas, com começo, meio e fim, que deixavam uma ponta para a próxima temporada, obviamente, mas que tinham arcos ali bem fechados. E essa é a primeira vez, pelo menos eu acho, me corrija se eu estiver errado, que nós temos um arco incompleto, em que a história ela se desenvolve, mas que ela não tem uma conclusão definitiva, mas que fica uma ponta bem aberta para a próxima temporada, mas que brecha, que porta aberta que deixou, que foi realmente muito bem realizado. E por fim, se a gente pode tirar aqui mais alguma aplicação teológica, no momento ali em que o Richter ele começa a usar seus poderes, né? Alerta de spoiler aqui de novo. Mas quando o Richter, ele enfrentando um grupo de vampiros, ele cercado por todos eles, ele sem ter o que fazer, revivendo ali o trauma que ele teve com a mãe dele, né? Mas que é engraçado porque inclusive o próprio vilão dele vai fazer ele perceber de que agora ele tem pessoas que ele ama, pessoas que ele se importa, pessoas que ele precisa viver por elas e também para protegê-las, né? Então é engraçado porque o Richter, depois que ele perde sua mãe, parece que ele não tem mais quem ele ama, não tem mais pessoas para se importar, para amar, para proteger, né, para ter momentos felizes de alegria. Então ele perde ali o contato consigo mesmo, ele perde o contato com a sua essência, ele não consegue mais usar magia. E ali nas bocas de um vilão que ele vai perceber que agora ele tem pessoas que ele ama, agora ele tem pessoas para proteger, agora ele tem pessoas com que ele se importa.
né? E aquilo que faz, de novo, ele se conectar consigo mesmo e voltar a novamente poder usar suas magias, poder usar seus poderes, né? E o que a gente pode aprender com isso? Que, de novo, somente quando a gente tem contato com o amor de Deus, somente quando a gente vive em amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, que nós então estamos cada vez mais próximos de nós mesmos, da nossa essência, e que a gente pode começar a viver a nossa vida de fato, que a gente consegue começar a viver a nossa vida tentando alcançar o máximo de potencial que há para nós vivermos aqui nessa terra. No mundo caído e quebrado, obviamente, mas somente em amor a Deus que a gente pode começar a viver conseguindo o máximo dessa vida de acordo com o que o nosso Criador nos propôs para que nós pudéssemos viver. Então é isso, essa foi minha análise de hoje, né? Foi uma grande surpresa ter essa nova temporada do Castlevania no final de semana. Eu consegui ali terminar em uns 2-3 dias, fico muito feliz com o resultado final, né? Apesar dessa mensagem ali bem complicadinha quanto o cristianismo, ainda assim é uma excelente obra. Deixo aqui minha recomendação e, né, já te convido então a você se inscrever no canal para mais análises teológicas de obras de cinema, sobre séries, desenhos e assim por diante, né? Já curte, comenta e compartilhe com seus amigos e fica aqui o meu forte abraço e eu espero você no próximo vídeo. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!